Você já parou para pensar por que estuda para concursos públicos? Parece ser uma pergunta simples, mas muita gente não reflete sobre isso. Até porque nós vamos ter casos em que a iniciativa é mais interessante. Às vezes é melhor você abrir uma própria empresa. Mas só quem pode definir isso é você de acordo com suas peculiaridades. Mas estou aqui nesse vídeo para te ajudar, dando 4 motivos para você estudar para concurso. Bom, o meu nome é Marcelo, eu sou professor da ADN Concursos e servidor do Ministério Público da União e compartilho aqui no canal dicas úteis, dicas valiosas para acelerar sua aprovação em um concurso público. Se você é novo no canal, já convido você a se inscrever, ativar as notificações e ficar sempre atualizado com os vídeos que trago aqui semanalmente para vocês. E no vídeo de hoje eu vou trazer 4 motivos de se preparar para concursos públicos. Vou falar sobre estabilidade, sobre a remuneração, sobre os diversos benefícios de quem é servidor público e sobre o fato de que a aprovação no concurso público só depender de você. Antes de falar sobre os motivos, vou aqui falar sobre 2 observações iniciais. A primeira delas é que você precisa comparar o trabalho no serviço público com o trabalho na iniciativa privada e também com o fato de você empreender. Você tem que comparar. Teremos alguns casos que é mais interessante a iniciativa privada, outros que é melhor você empreender, outros a iniciativa pública, e como eu disse anteriormente, você precisa definir de acordo com suas peculiaridades. Uma dica que eu dou é que você procure conversar com quem é da área. Se você já é formado, procure perguntar para um amigo ali da sua faculdade como está ele, se ele está empregado, se ele está, quando ele está ganhando, se ele está trabalhando na área que ele gosta. Vocês vão se surpreender com tanto de gente que faz posts nas redes sociais. Advogado batendo foto, todo de terno em frente ao fórum, mas que no fim do mês se reclama porque passa 12 dias no escritório e ganha muitas vezes menos do que um técnico judiciário. A segunda observação é o seguinte: sempre compare os motivos de estudar para concursos públicos com o cenário atual. Muita gente fica preocupada com a possível reforma administrativa que vai sair, com a possível reforma previdenciária. Você não deve sofrer por antecipação. Avalie o cenário atual e veja se aqueles motivos de estudar para concurso público se aplicam a você. Mas agora vamos falar dos motivos e vou começar sobre o primeiro motivo, que é estabilidade. O que significa ser estável? Estável é uma condição que o servidor público adquire após 3 anos de efetivo exercício. Significa, depois de adquirir a estabilidade, que é muito mais difícil você perder o cargo. Não vai ocorrer algo do tipo que ocorre na iniciativa privada, um chefe não gostar de você por qualquer motivo, inclusive por ele ser melhor do que você, e botar para fora, sem nenhum motivo aparente. No serviço público não ocorre assim. Ou você é demitido, mesmo estável, quando comete um fato grave, ou por insuficiência de desempenho, ou então por excesso de despesa. Tá? É muito difícil você colocar um servidor público para fora, porque ele já adquiriu a estabilidade depois de 3 anos de exercício. O mesmo não posso dizer na iniciativa privada. Na iniciativa privada vai estar de acordo com o seu patrão. Como eu disse, tem gente que é demitida por ser melhor do que o chefe. Tem gente que é demitida por ter um salário muito alto. Isso não vai existir no serviço público. E muita gente acha que essa questão da estabilidade é um direito do servidor público, mas na verdade é uma garantia para a sociedade que aquele servidor vai agir de acordo com o melhor que é para a sociedade. Imagina só, o que é mais fácil de corromper? Uma pessoa que não tem nenhum vínculo com a administração, às vezes entrou ali com cargo de comissão, de livre nomeação e exoneração, ou alguém que é estável, que tem estabilidade? Com certeza é mais difícil de corromper alguém que é estável. Ele tem muito mais a perder, entendeu? Por isso que a estabilidade é mais uma garantia para a sociedade. E como eu disse, ela é adquirida após 3 anos de efetivo exercício. O segundo motivo para se preparar para concurso público se refere ao salário, à remuneração. Você tem que comparar quanto é que paga um servidor público e quanto é que se paga a um profissional da iniciativa privada. Para dar um exemplo de técnico judiciário normalmente ganha ali por volta de R$ 4.000, isso na área estadual. Na área federal, o inicial vai para R$ 7.000. E se tratando de analista, o inicial na carreira estadual é por volta de R$ 8.000, R$ 9.000 e na carreira federal vai para R$ 12.000, R$ 13.000. Ou seja, esses salários do serviço público são muito maiores do que se paga para um advogado, por exemplo. Isso sem considerar que eu estou falando de salários iniciais. Ao longo da carreira, ele vai aumentando de salário de acordo com vários benefícios que eu vou já falar sobre eles.
Mas você deve comparar quanto é que se paga a um profissional da sua formação. Por exemplo, você é um arquiteto, um dentista, um engenheiro. Quanto é que está pagando para esse profissional? E compara quanto está pagando para aquele arquiteto, dentista, engenheiro daquele órgão público. Você vai comparar e analisará o que vale mais a pena do ponto de vista da remuneração. Mais uma vez ressaltando, sempre compare com as outras possibilidades que você tem. Vou para o terceiro motivo de estudar para concurso público, que são os diversos benefícios que a carreira pública traz para o servidor. Um deles é a jornada de trabalho. Nós temos jornada de trabalho de 6, 7 e 8 horas, enquanto muitas vezes na iniciativa privada é 44 horas semanais, sem contar que tem aqueles casos de profissionais que passam 10, 12 horas no escritório. Se você é empreendedor, todo dia é dia de trabalho, você nunca tem férias, até porque a sua presença lá como dono que vai fazer a empresa ir para frente. Então, no serviço público tem essa vantagem da jornada de trabalho, que é uma jornada que te dá possibilidade de se dedicar mais à família, se dedicar mais aos seus projetos pessoais, porque é uma carga horária reduzida de 6, 7, 8 horas e você não vai levar serviço para casa, tá? Você sai da sua repartição e pronto, só vai trabalhar no próximo dia. Até porque você não faz hora extra, porque o órgão público muitas vezes não tem como pagar por questões de economia. Tá? O que vai acontecer, se você tiver que trabalhar mais do que sua jornada, é que essas horas vão integrar um banco de horas para você usar quando for mais interessante. Então, uma das primeiras vantagens desse terceiro motivo, né, que são os benefícios gerais para os servidores públicos, é a jornada de trabalho. É bem interessante, tem alguns órgãos, como a Receita Federal e a Justiça Federal, que quando dá 5 horas eles desligam o ar-condicionado da repartição para todos os servidores irem para casa. Além desse benefício da jornada de trabalho, nós temos outros benefícios, como auxílio alimentação, nós temos auxílio creche, auxílio natalidade, nós temos gratificações em virtude do servidor ter uma especialização, ter um mestrado, ter um doutorado, fazer cursos, ou seja, tem muitas formas de você crescer na carreira. Sem contar as funções de confiança, os cargos comissionados, a possibilidade de estudar no exterior, o teletrabalho no exterior, ou seja, são diversos outros atrativos, outros benefícios que você terá quando passar no cargo público. E isso você tem que ponderar com a iniciativa privada e o empreendedorismo. E o quarto motivo é que para você ser servidor público só depende de você. Eu não sei, mas talvez seja o seu caso. Quantas pessoas você conhece que vão a uma empresa com um currículo recheado de bons cursos, de boas graduações, de boas formações, e eles nunca recebem retorno da empresa? São vários casos, né? Até porque isso não depende de você. Você que ser contratado por uma empresa não depende de você. Você pode ser muito bom, mas vai ter o fator de quem indica preponderantemente na decisão. Muitas vezes a empresa quer contratar um funcionário, ela pergunta para quem já é no quadro: olha, você conhece alguém para indicar? Muitas vezes é assim. Aí você entrega currículo e nunca é chamado. Sem contar que muitas vezes a seleção conta com fatores subjetivos, questões ideológicas, religiosas, às vezes tem a questão da boa aparência, ou seja, fatores subjetivos que podem tirar a sua vaga da iniciativa privada. Coisa que não vai existir no serviço público. No serviço público você vai entrar por meio de concurso público, por meio do seu esforço, por meio do seu estudo, e depois que você entra, ninguém vai poder implicar com a sua opinião religiosa, com a sua opinião ideológica, com sua aparência. Não, você passou no serviço público por meio do seu esforço e nisso ninguém tira, coisa que não existe na iniciativa privada. Gente, esses são 4 motivos para você estudar para concursos públicos. Além desses, existem inúmeros outros, mas considero esses os principais para você avaliar se vale a pena tentar um concurso público, ir para a iniciativa privada ou abrir uma empresa. Gostaram desse vídeo? Então já curte ele para eu saber que esse tema é interessante para vocês. Te vejo no próximo. Até mais!